E a dinâmica da live é aquela de que tu pode fazer a pergunta que tu quiser, qualquer pergunta. Claro que, né, se for uma pergunta mais relacionada à física, mais relacionada à ciência, a chance de eu saber a resposta correta é muito maior. Então eu te peço que tente, procure fazer perguntas relacionadas com ciência e mais ainda com física. Mas isso não é uma regra. Tu pode fazer a pergunta que tu quiser sobre qualquer coisa, inclusive sobre de cunho pessoal. Eu nunca fujo de uma pergunta, eu falo isso para meus alunos. Pode fazer a pergunta que tu quiser, eu não fujo de perguntas. O que pode acontecer é duas coisas. Uma, tu vai me fazer uma pergunta de história e eu muito provavelmente não vou saber responder. Então eu vou falar, não faço a menor ideia. E eu posso responder depois, se eu posso tentar procurar a resposta dessa pergunta, botar nos comentários depois, enfim. Mas a chance de, se tu fizer uma pergunta de história, eu saber responder, é muito baixa. A chance de eu saber responder uma pergunta de física é um pouco mais elevada, mas obviamente ela não é 100%. Pode acontecer então mais uma coisa, eu não saber responder a pergunta de física, e essa sim, com certeza depois eu vou vir aqui nos comentários ou fazer um vídeo depois para responder, caso eu não saiba. E pode acontecer também, na verdade não são duas coisas, são três coisas, pode acontecer também de eu dar uma resposta errada, eu achar que sei e dar uma resposta errada. E se isso acontecer, vocês vão me corrigir depois nos comentários e eu vou vir aqui de novo, vou colocar a fonte da resposta correta nos comentários, vou corrigir a resposta, vou indicar quem me corrigiu e tal. E isso é o que diferencia, na verdade, né, este canal, os canais de ciência, dos canais de pseudociências que não estão preocupados com a verdade e acham que são donos da verdade e sabem de tudo. Não, aqui não. Se tu me fizer uma pergunta e eu não souber, eu vou falar, não sei, e eu posso eventualmente até responder errado, e se eu fizer isso, vocês vão me corrigir e eu vou voltar aqui para depois me retratar. Beleza? Quem perguntou? O João Sérgio da Silva Costa. Boa, João. Cara, muito boa. Eu inclusive fiz uma postagem hoje no meu Facebook falando assim, eu sou professor, né? Sou professor do Instituto Federal Farroupilha. E, assim, eu estou me empenhando ao máximo para levar o máximo de conteúdo com qualidade para os meus alunos, à distância, as aulas à distância. Mas a gente sabe, é uma obviedade, por melhor que seja o professor, por melhor que seja o acesso do aluno, a aula à distância nunca vai ser tão bom quanto a aula presencial. Nunca vai ser, nunca, não tem jeito. Então, assim, de toda forma, os nossos alunos estão sim sendo prejudicados por não estar indo à aula. O problema é que realmente nós não devemos ter aula presencial nesse momento. Então a minha postagem lá no Facebook foi assim, foi direcionada aos pais de aluno mesmo, que estão indo para a praia nesse momento. E a minha postagem foi um pouco forte, falou assim, se você é pai de aluno de ensino médio e está indo para a praia nesse momento, saiba que você está trocando o futuro do teu filho por uma cervejinha na beira da praia. Porque quanto mais tempo a gente ficar sem cumprir as medidas de saúde e as medidas de segurança, mais tempo a gente vai demorar para voltar às aulas presenciais. Então, para responder a pergunta do João, né? De o que fazer, vai, João? Fique em casa. Sim. O que fazer, na verdade, o que fazer é ficar em casa, seguir as medidas de segurança. Não é hora de fazer aglomeração, não é hora, esse ano inteiro não foi o momento, e muito mais agora que a gente está no meio da segunda onda. Então, assim, o que fazer para conscientizar esse povo? Cara, é difícil, porque a gente já está fazendo assim, ó, muita coisa para tentar conscientizar e não está dando certo. O que fazer de imediato? Infelizmente, a minha opinião é que não tem solução. O que fazer é uma coisa que só tem solução a longuíssimo prazo, que é educação, 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 investir em educação, para que no futuro a gente tenha uma população educada o suficiente que consiga discernir, por exemplo, entre uma fake news, entre uma pseudociência e ciência de verdade, e que, né, tenha a noção de que a gente precisa seguir a orientação dos médicos, a orientação da OMS, a orientação da ciência, de que agora não é o momento de fazer aglomeração, é o momento de ficar em casa. Não é o momento. Não estou falando aqui que é para fechar comércio, fechar tudo. Não, não é isso. Comércio essencial tem que ficar aberto. Mercadinho de esquina
tem que ficar aberto para o cara poder ir comprar alguma coisa, para o cara poder comprar um alimento. Mas shopping não, né? Shopping não tem que ficar aberto. De repente até hipermercado pode fechar, não vai falir. Um Big na vida não vai falir, um Carrefour não vai falir, pode fechar nesse momento. O que tem que ficar aberto agora são os mercadinhos de esquina, por exemplo, né? Um comércio pequeno, isso sim. O Jean perguntou.